Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Estão bem, né? SBS. Eu gosto que todo mundo que assiste esse vídeo começa o vídeo dando uma risadinha. What? Não eu. Eu não. Eu não tô rindo, não. Esse é o vídeo mais importante. Esse é o vídeo mais importante da semana, tá bom? Porque todas as perguntas que vocês enviam desista. Aparece aqui, tá bom? Mandou tua pergunta, aparece. O que acontece? Todos os autores, todos, absolutamente todos os autores de mangá, de Hollywood, roteiristas, tudo, eles assistem o SBS, eles pegam a pergunta, porque às vezes os caras estão com dúvida, né? Fala, pra onde que eu vou aqui agora? Já sei, eu vou pegar a fonte mais confiável que existe, que a gente só divulga a coisa verdadeira e vou colocar. Então, tudo que aparece aqui se torna canônico. Quer mandar sua pergunta? Aparecer aqui no vídeo. Clica no link, deixa a pergunta, deixa um sorrisinho. É isso, vamos tirar todas essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, comecei a pergunta aqui do Henrique Knopf. Será que o Barba Negra não é ele? São eles? Eimu também não são eles? A sua pergunta é legal, né? Porque ela acaba mesclando e, olha, tem uma possibilidade muito real. A gente não sabe ainda quem que é Eimu. Ele pode estar ligado à família Dave, ao clã Dave. De qualquer forma, o David Jones do século perdido fez alguma coisa muito ruim para o governo mundial, ao ponto, lembrem disso, da família Dave ser hostilizada. Não só porque eles são porque eles são Dave. Isso é muito único, né? Então, David Jones tocou o terror em alguém aí, deu um acelero, né? Deu uma pavor em alguém. A ideia de Imu-sama ganha muita força quando você vai pro anime e vê que a voz de Imu na dublagem são várias vozes sobrepostas, o que é muito curioso, tá? Porque cria-se a ideia de que talvez Imu-sama seja realmente um único corpo, mas quem garante que não são as consciências dos 19 reis que deram início ao governo mundial, né? Eram 20, a Lily caiu fora, pode ser inclusive o corpo, pode ser uma punição para Lily. Lily traiu eles e como punição vamos usar o seu corpo agora, você é um receptáculo de 19 entidades que estão lá dentro, sendo Imu Nerona aquele que lidera, aquele que tem o poder primordial, o poder do diabo ou o poder do próprio demônio do mar. Então assim, eu acredito que o mistério do Barba Negra está interligado com o Imu-sama, até pela questão do eles, do corpo estranho, mas também por conta da fruta da escuridão, que é uma escolha muito única para o Barba Negra, tá? Que pode ser uma das duas frutas, inclusive, que o Rox queria para derrubar o governo mundial. E por quê? Porque talvez a fruta da escuridão tenha algum tipo de conexão com o abismo, né? Que a gente ainda não sabe muito bem o que é, mas é um poder muito além da compreensão, ao ponto de dar pseudo-imortalidade, transformar os outros em demônio. Pode se conectar com a fruta do próprio Moria, que também traz o conceito da sombra, que é chamado de segunda alma no mundo de One Piece. Então a fruta da escuridão do Barba Negra, ela tem uma dimensão de bolso, que puxa tudo lá pra dentro e é expelida. E tem uma cena muito curiosa, acho que em Impel Down, se não me falha a memória, que os marinheiros, depois que o Barba Negra expele eles desse black hole, do buraco negro, cara, eles estão super assustados assim, como se eles tivessem presenciado alguma coisa. O que eles viram? Porque era pra ser escuro total lá dentro, né? Talvez eles tenham visto o próprio abismo. Lembra da fala do Imu também, em Elbaf, quando ele traz os demônios com o Dome Reverso, ele fala que essa deveria ser a forma verdadeira, deixando meio no ar, tipo, o que isso quer dizer? Será que hoje o mundo de One Piece está inverso? A fala do Roger de virar o mundo de cabeça para baixo é mais literal do que a gente pensa? Eu gosto disso, tá? Eu gosto. Eu acho que sim, tem uma conexão aí com Barba Negra, o mistério do eles, junto com Imu-sama, mas que pode ir muito além, com abismo, escuridão e demônios do mar. A.S.P. Luna. Observei que temos diversas raças mestiças no mundo de One Piece, a exemplo dos homens peixes com o gigante, mas não me recordo de ter alguma raça mestiça com os minks. Por que será? E se porventura houvesse um mestiço de mink e homem peixe, ele herdaria as habilidades Sulong, elétrica e aquáticas também? Um gigante mink também seria plausível, né? Seria interessante ver mais essas misturas de raças que teriam possivelmente habilidades combinadas. Não, cara, lá no... é que a gente não sabe ainda se é fruto ou não, se ele tá meio na forma Morgas. Mas em Elbaf tem o diretor da escola que ele fica sempre numa forma que lembra muito ali um Mink, né? A gente fica, pô, é um Mink ou uma Akuma no Mi? Pode acabar sendo uma Akuma no Mi, ele tá meio Morgan ali, sabe? Sempre na forma híbrida. Mas a gente pode talvez ter um híbrido ali já aparecendo. Agora, por que é tão difícil de ter um híbrido de Mink com outras raças? Porque os Minks... Lembrem, eles são fechados em Zou. Lembra que quando o Inuarashi e a Akumamushi começam a viajar ali com Roger, com Barba Branca, pra eles o mundo tinha só 5 ilhas. Então eles são um povo que dificilmente acaba saindo de Zou pra fazer qualquer coisa fora de lá.
né? E você vê como isso ainda é um mito nos tempos atuais. Existem 5, isso é muito louco, inclusive, né? Conecta com Pangeia, mas quais são as 5 principais ilhas que eles conheciam? Quanto tempo eles estão fora? O que aconteceu de fato no século perdido? Conecta a Pangeia, que lembrem, é o continente único do nosso mundo, e tem o Castelo Pangeia, também lá de Mary Joyce. Então, por conta disso que tem essa dificuldade. Mas não foi isso que você perguntou. Você quer saber se herda a parte genética dos dois. Possivelmente herdaria. Seria muito interessante, né? Você ter um híbrido de mink com homem-peixe e usando essas duas habilidades muito únicas. Eletricidade e também dobrar a água com o karatê dos homens-peixes. Seria uma possibilidade muito interessante se acontecesse. Pedro Fonseca Freire, o que acha da teoria do tesouro de Laugh Tale? Ser um log pose que não havia magnetizado ainda e por isso que o Roger chegou cedo demais. Essa teoria eu nunca ouvi, não conhecia essa teoria. Eu acho que ela tem alguns problemas porque o Roger, ele explicitamente fala, né, que tesouro maravilhoso você deixou, Joy Boy. Então ele viu o tesouro ali em primeira mão. Eu não acho que a última ilha não é a última ilha. Chega lá e fala, tem mais uma última ilha para você acabar pegando o tesouro. Vai estar lá de fato o que quer que Joy Boy tenha deixado, mas o sorriso dele genuíno, né? E ele falando sobre o tesouro de Joy Boy significa que ele viu. E o chegar cedo demais eu acho que está muito atrelado ao nascimento de Poseidon, porque temos essa cena deles perguntando quando Poseidon nasceria, então precisa de alguma coisa que Poseidon faça para que talvez o tesouro One Piece seja usado na sua totalidade, tá? Tem muito essa coisa de o tempo prometido é agora, o próprio Oden falou para abrir as fronteiras do país em 20 anos, para a chegada de Joy Boy. O cedo demais está relacionado a isso. O Roger, ele poderia ter esperado, ele poderia ser o Joy Boy dessa era, com toda certeza, mas ele precisava da Princesa Sereia. Talvez das outras armas ancestrais? Talvez, né? Afinal, o Oden quer abrir as fronteiras, isso significa o quê? Derrubar aquela barreira e libertar Pluton. Então talvez precise de todas as armas ancestrais para que o tesouro use. Sim, porque assim, eu não acho que as armas são armas de fato, né? Inclusive são chamados de deuses. Na Ilha dos Homens Peixes é dito que são nomes de divindades. Eu acho que são armas de criação. E inclusive tem uma citação, né, de depende de quem as utiliza, elas são armas de fato. Então eu creio que são ferramentas de criação. Talvez de terraformação do mundo, por que não? Interessante pra caramba, né? E aí depende de quem usa. E talvez Joy Boy precise usar isso como uma ferramenta, não como uma arma. E aí você tem toda a totalidade do One Piece sendo desperto. Talvez uma usina nuclear que vai gerar a energia que o Vegapunk tanto precisa. Talvez algo que reconfigure o mundo. Tudo isso em uma peça só. Ou qual o formato do One Piece, eu não consigo te dizer. Pode ser um cálice, pode ser, sei lá, pode ser de fato um baú cheio de moedas de tesouro, pode ser qualquer coisa. Mas o que o One Piece vai fazer, eu já consigo ir numa linha direcional para dizer para você. Vai reconfigurar o mundo, tá bom? Vai fazer o All Blue, vai configurar os eixos, vai baixar o mar. O Anhala é real. Cavalo. Luffy Monkey, seria loucura demais achar que nessa luta em que o Roger ficou doente, ou seja, Imu no corpo de Saturno, ou o próprio Saturno com sua fruta implantou essa doença nele porque ele viu o risco que o Roger seria para eles? Cara, é interessante isso daqui, tá? A gente tem uma grande quantidade de pessoas que ficaram doentes que estavam de alguma forma em oposição ao governo mundial. Você tem o próprio Barba Branca, você tem o Roger, você tem a própria Jeanne, que era uma revolucionária. Eu fiz um vídeo, inclusive, disse que talvez essas doenças sejam de fato conectadas ao governo mundial. E é interessante porque a pedra, a doença da Safira, que a Jeanne pegou, quando você pega a Safira, ela é uma pedra que naquela parte de astrologia e tudo mais, ela é conectada a Saturno. Então sim, cara, pode ser que ele pegou aqui a doença. Também lembrando, né, galera, que o Oda, ele gosta de fazer na sua composição do mundo uma coisa um pouco mais, nem tudo em One Piece precisa ser tão profundo quanto a gente imagina, né? Como é o caso da Kuina caindo da escada, que a gente já falou aqui algumas vezes. A Kuina não tirou a própria vida, aquilo o Oda fez para mostrar que, cara, o mundo é assim, as pessoas, sim, elas podem acabar morrendo, caindo da escada. E as doenças estão presentes no mundo de One Piece para mostrar o quanto o mar é perigoso. Então assim, se você for pegar a doença do Roger, que o Oda talvez tenha colocado para dar essa composição de que até a figura mais poderosa do mundo pode cair. Muito possivelmente o Roger tinha tuberculose, tá? Que é uma doença que até hoje ela é devastadora. Então você imagina no período de 1500 a tuberculose. Por isso que você tem o sonho do Chopper de fazer algo que cure todas as doenças. O Barba Branca, todo mundo percebe que ele estava com câncer, né? E é muito triste, inclusive, você ver o Barba Branca, porque ele jovem com aquelas belas medeixas loiras e mais velho já careca, sem o seu cabelo, fazendo tratamento. Então o Oda, eu li uma vez uma entrevista dele dizendo que ele não gosta de nomear as doenças, porque isso acaba sendo um pouco impactante para o público. Lembra, galera, One Piece é para o público jovem, né? Aquele público que está em formação,
quem tá entrando ali, saindo da infância na pré-adolescência, a gente que é velho que se envolve no meio. Então o Oda, ele é muito cuidadoso, eu tiro meu chapéu assim pro Oda, com o que ele faz no One Piece. Ele é muito cuidadoso em muitos aspectos, porque ele sempre quer transformar One Piece em uma coisa muito positiva, por isso que ele não mata personagem. Pode ter 1 bilhão de críticas, assim, mas é uma coisa de se tirar o chapéu, porque ele tem uma preocupação genuína com a formação dos jovens, não só com suas mensagens socioéticas e morais, mas com esse cuidado de não assustar e tudo mais, né? E ele não desenvolve tantas doenças, mas ele coloca ali, e aí quem tem um olharzinho mais atento fala, ah, cara, isso aqui pode ser, né? Mas assim, voltando à sua pergunta, eu acho legal, cara, eu gosto disso aí porque tem uma conexão com doença muito próxima. Eu tenho uma questão pra vocês aqui que vai fazer vocês quebrar a cabeça agora, tá? A minha resposta eu já tenho, vamos ver se vocês concordam com ela ou não, mas antes disso, quebra a cabeça aí. Como que os Lunarianos foram derrotados para o governo mundial conseguir tomar a morada deles? Lembra? Os Lunarianos moravam no topo da Red Line, muito possivelmente onde hoje está localizado Castelo Pangaea, a morada dos deuses, era a morada dos Lunarianos. Como diabos esses caras derrotaram os Lunarianos? Pedreira, total. Olha os serafins aí, cara. Até o Barba Negra suou com o serafim, o Luffy e o Zoro lá com o serafinzinho, não dá. O King é um monstro. Zoro, beleza, o Zorão derrotou o King? Derrotou. Mas você imagina, cara, um povo inteiro desses bichos. Como é que derrota essas pedras? Pensou aí? A minha resposta é que talvez eles devastaram eles com doença. Então talvez o Saturno tenha feito isso. Jogou doenças lá e deixou essa galera morrer. E sim, eles podem ter uma proximidade com doença. Na minha cabeça, a única coisa que pode derrotar o povo lunariano é isso. Ele jogar algum tipo de doença lá e as pessoas padecerem por não terem cura. E aí eles continuam todas essas pesquisas. Então sim, pode ter pego algum tipo de doença assim, cara. Nada impede não que, sei lá, Imu contaminou ele com alguma coisa vindo diretamente do abismo. E é isso, meus amigos. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se tem alguma pergunta, coloca aqui nos comentários aí. Clica aí no link, deixa a sua perguntinha, beleza? E é isso. Se você chegou até aqui o final, um salve especial porque você é especial. Gosto muito de você que assiste o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.